Pesquisa Interativa está perguntando, depois do término da 7ª rodada do Campeonato Gaúcho, sábado, atenção, todos os jogos os 6 jogos, né, no mesmo horário, às 4h30. A Pesquisa Interativa pergunta, no Inter ideal, quem deve ser utilizado pelo lado direito? As opções são Wanderson, Vitinho, Tabata e Valência. Como o Potter está entrando aqui, eu vou repetir a pergunta. No Inter ideal, quem deve ser utilizado pelo lado direito? Wanderson, Vitinho, Tabata, que ainda não jogou na temporada, ou Valência? Pesquisa Interativa para Calcário e Argamassa, confia na FIDA. Marquespan. Para nós o pão é sagrado, patrocinador oficial da dupla Grenal. Você vai votar no YouTube e também no Twitter. Contra o Monson, a gente estava falando aqui antes, dá para botar o Tabata por dentro, porque o Alan Patrick está fora do jogo com o Monson. Pois é, mas aí contra o Monson já não é na direita. Aí cai a tese do Inter ideal, né? Porque contra o Monson não precisa ser o Inter ideal e não vai ser o Inter ideal. É o Tabata. Ideal, né? É o Tabata, número 1, número 2, Vitinho, número 3, Wanderson. Tá, então desconsidera o Monson e considera o Inter ideal numa semifinal. Vitinho. Não, na semifinal, com o Tabata. Mas aqui tá, o Tabata chegou a ser cogitado para jogar o Grenal, mas tá voltando a treinar. Ontem ele não foi nem relacionado. Olha a situação real do Tabata. Porque o Tabata vai voltar direto para a semifinal. O Tabata joga a semifinal se ele jogar contra o Monson, se ele tiver minutos contra o Monson. Não tendo minutos contra o Monson, o Wanderson, que me parece numa retomada, já foi bem no Grenal, ontem entrou bem. Pra mim, o Wanderson seria o candidatíssimo a essa vaga. Eu gostei do Vitinho, sabe? O Vitinho, assim, um gol decisivo no começo, ele já tem 2 gols. Que bela assistência do zagueiro. Me surpreendeu, mas o gol foi legal, ele tirou do goleiro, enfim. Mas me surpreendeu, pressão, assim... Né? Pressionando em juiz. Porque me surpreendeu como o Wanderson, que já tinha perdido a hierarquia na chegada do Wesley o ano passado, ele ontem, de novo, ele ficou atrás do Vitinho, me parece que ele está atrás do Carboneiro. Ele não consegue, assim, se manter na hierarquia dos atacantes do Inter. Que interessante, hein? Tabata pro Munari, Wanderson pro Leonardo, Vitinho pro Diogo. Bota no Gabriel Carvalho, Potter. Valência pro Potter? Seria ou é outro, hein, Potter? Eu vou botar ele no Valência, né? Só pra empatar. 4 é o melhor, né? Disparado. Os caras melhores, eu tenho hoje ou na história? Comigo. O melhor recupera-se, né? Recupera-se. Ontem o Ener Valencia jogou 20 minutos, 25. Ontem ele foi bem. E ele deu uma assistência e fez um gol. Aliás, esses dias eu caguei uma tese aqui bem grande sobre os ponteiros no mundo, né? Que o Guardiola impôs pela qualidade dos times dele uma regra que não é a única regra verdadeira. E ontem eu estava avaliando os gols da rodada, né? Vamos pegar os gols do Inter, certo? O Vitinho cortou para a esquerda e chutou de esquerda. Certo? O gol do Ener Valencia, a bola vem da esquerda, cai na direita dele e ele bate de direita. Tá. O terceiro gol, o Ener Valencia está na direita, dá um passe com a perna direita para o Wanderson, que é a direita, e ele chuta com a direita, na ponta direita, no canto esquerdo do goleiro e faz o gol. Essa obrigatoriedade de pontas invertidos, que tem a sua qualidade, ela não é uma obrigatoriedade. Eu acho que o Inter pode escalar ali um ponteiro direito, na direita. Onde o cara vai, em vez de cortar para dentro, corta para fora. Wanderson. Pode ser o Wanderson. Né? Enfim, pode o Ener Valencia jogar ali. Ontem até o Roger fala isso na entrevista coletiva, né? Só que eu prefiro o Ener Valencia, o Borré e o Alan Patrick tá atrás deles. Eu acho que tem que ter um Alan Patrick para servi-los, né? Aí tu tem que... O Inter muda tudo, né? O Alan Patrick tem que defender depois. Tu tem que ir mexendo. Aí tu bota Tabata para fazer isso aí. Não, é que na fase defensiva ele recua ali como volante ao lado do Fernando na hora de defender. E aí isso sobrecarrega o Alan Patrick. Esse é o problema de colocar os dois lá na frente, mais o Alan Patrick. Mas isso é para sempre ou para sábado? Para domingo? Não, é que domingo não tem o Alan Patrick, né? Enfim. Não, o time ideal. O time ideal. O time para sábado... Sábado vai ter preservações, o Wesley não joga, Alan Patrick não joga. Como o Inter joga só na outra semana... É que o time do Inter tem o Wanderson, né? No Grenal, mas eu acho que com o Wanderson. No Grenal, o Wanderson jogou. O Wanderson ontem ele foi preservado. Se o Tabata estiver ok, se o Tabata jogar 90 minutos contra o Monson, mostrar bom rendimento, mostrar que tá recuperado. Aí sai o Wanderson. Aí sai o Wanderson, porque o Tabata é o cara que encaixa naquela função. Não tendo o Tabata, o que faz o Roger? Ele puxa os meias para dentro e dá o corredor para os laterais. O Wesley vem jogando muito por dentro. O gol do Vitinho é por dentro, não é à toa. Embora a pressão da roubada de bola tenha sido toda do Borré e havia sido a segunda, o Vitinho está por dentro. O Vitinho que eu vi surgir no Atlético Paranaense, isso é um cuidado que os jogadores jovens precisam ter quando vão para a Europa. O Vitinho era leve,
era rápido, era um jogador de drible vertical. Eu vejo o Vitinho hoje, parece um jogador preso. Ele cresceu demais. A Europa muitas vezes pega os nossos jogadores que são ágeis, e o menino Estevão precisa estar atento para isso. Eles fazem desses jogadores fortalezas de músculo, e esses caras perdem mobilidade. O maior exemplo desses, para mim, o Anderson. O Anderson é o maior exemplo dessa tua tese. Lembra o que era o Anderson quando saiu daqui? Lembra o que virou o Anderson? Sim, era um atacante. E virou um volante. Mas ali ele se submeteu para jogar num dos maiores times da história do futebol. Eu me refiro também fisicamente. Sim. Foi o Ferguson. Mas é que ele já. Eu concordo contigo. Mas o Anderson, quando ele faz aquele gol no Grenal 2004, sabe a história, né? Que o Cuca chega no refeitório, olha, ele tá sentado na mesa com 2 celulares. Aí o Cuca pergunta, o Cuca tinha ido almoçar no refeitório dos jogadores. Quem é esse menino? Não, esse é o Pelezinho. Ele é uma promessa da base. Aí o Cuca vai conversar com ele. E aí, tu joga muito, tem 2 celulares. Se eu te botar lá em cima, você joga mais do que os que tu tem. Aí o Grêmio pega o Anderson e bota no ônibus e leva pra uma intertemporada em Bento. O Grêmio, naquele ano de rebaixamento, fazia várias intertemporadas em Bento. Tanto que ele vai com a roupa do corpo, tem que mandar material pra ele. Mas enfim, esse Anderson que surge, ele já é um cara mais forte. O Vitinho era um jogador franzino. Quando ele reapareceu no Bragantino, eu disse, não, mas será que é o mesmo? Porque eles bombam muito o jogador, para suportar, claro, um jogo mais físico na Europa. Porém, ao ser bombado, a trabalhar muito a musculatura, tu perde velocidade. Luciano Potter, sábado que vem, dia 22, tu preferes ir ao Centenário em Caxias ou ao Colosso da Lagoa em Erechim? Porque é a disputa que está indefinida, né? O Ipiranga ontem, com a vitória sobre o Brasil, ele se candidata, desde que faça agora a vitória sobre o Grêmio, que deve ter time misto, ele pode ser o segundo melhor colocado. Como os times se equivalem, eu prefiro ir para Caxias do Sul. Pela distância. Pela distância, né? O Inter ganha esse atributo, digamos assim. O Caxias só depende de si mesmo, né? O Caxias só depende de si, joga com o São José no Centenário. Ele precisa só ganhar. O São José não fez um bom gauchão, né? Enfim, não está fazendo, né? Então acho que a vaga vai ficar com o Caxias. Empatou com o Monson ontem. Tu acha que pode haver uma mudança, CCD, do confronto não ser Juventude e Grêmio e ser Grêmio e Juventude? Na ordem? Primeiro que eu não acredito muito nisso, mas eu não acho que nesse momento exista diferença de decidir em casa. CCD, o D'Alessandro deu entrevista antes do jogo ontem reclamando da arbitragem. Nós vamos falar sobre isso. A pilha dos jogadores do Inter, o Roger enlouqueceu com o lance do Alan Patrick. O Roger tá muito pilhado. Eu tô entendendo tudo isso aí, tá? Aí Quer que eu te dê a manchete? Não, eu não posso ser hipócrita, porque eu vou chegar no que tu tava falando. Eu ontem, na hora que começou a Avenida e Grêmio e Juventude, eu liguei a televisão e fiquei olhando. Aliás, a preguiça que jogou Juventude ontem. Eu concordo. Achando que era o Real Madrid da Europa hoje. Parecia Real Madrid e Almeria. E o pênalti Mas uma preguiça. Uma coisa não anula a outra, né? São duas coisas diferentes. O pênalti que deram não existe. Com revisão, hein? O VAR tentou salvar. O VAR tentou salvar, o VAR chamou. O árbitro teve a chance, o VAR chamou, cara. A gente gosta muito o D'Alessandro chegou a falar que o Inter quer o áudio do VAR do Grenal e tal. Acaba ficando muita polêmica quando envolve Grêmio e Inter, né? Gente. Mas eu tenho muita curiosidade, eu queria muito ouvir esse áudio do VAR ontem, porque o cara do VAR, ele chamou e disse, nós entendemos aqui que não houve pênalti. Eu queria entender a resposta do cara do campo para sustentar aquilo ali. Vendo aquela imagem e ele sustentar que aquilo ali era pênalti. Qual é o argumento que ele vai usar? Teve uma discussão, tipo aquele lance do Yuri Alberto lá no Itaquerão contra o Grêmio, onde os dois caras do VAR discutem. Sim. E aí o árbitro opta por um dos caras do VAR. Lembra? O VAR oficial, o VAR número 1, mantém o pênalti. O VAR número 2, olha, observa de novo, lembra? Você lembra do diálogo? Sim, fica um tempo. Observa de novo. Tipo, o 2 estava tentando salvar um. Isso. Né? Porque lá foi uma das coisas mais escandalosas da história. Mas esses jogos ontem no Maracanã, né? Teve uma coisa escandalosa, né? Sim, aí o não chamar no lance do De La Cruz. O De La Cruz ontem dá um cotovelaço na boca do Matheus Martins. Mas olha, um cotovelaço escandaloso. Com alavanca, escandaloso. Também queria ouvir esse áudio na frente do auxiliar. Na frente do auxiliar, com o VAR, com 8 câmeras. E aí o Flamengo não. Mas então eu queria ouvir o áudio desse VAR. O que eles discutiram no VAR e chegaram à conclusão que não tinha que chamar?
Isso eu queria ouvir. Você viram aquele lance e eles discutiram entre eles e chegaram à conclusão, não é pra vermelho, tá certo ou amarelo. Esse é um baseado passo, em quê? É o passo seguinte, o ano que vem vai ter que se liberar o áudio. É um passo seguinte do VAR como uma rotina. Como aconteceu no Brasileirão, vai ter que acontecer no Campeonato Gaúcho. Potter, o que me assusta, tá? E eu vou dar um spoiler aqui, Potter, da minha coluna. Não sei se hoje de tarde ou amanhã da manhã. Tô construindo ela. D'Alessandro ensinou o objetivo do teatro do Inter. Porque é tudo tão exagerado e tudo tão organizado. Porque é tudo muito organizado, entendeu? É que não era nem o tom de voz do velho D'Alessandro. Não. Porque se era pra ter indignado, o D'Alessandro estaria indignado. A gente conhece o D'Alessandro, inclusive, indignado. É tudo tão organizado que os fatos do campeonato não estão determinando o roteiro do Inter. O que determina o roteiro do teatro do Inter é uma organização. Fica claro isso. A entrevista do D'Alessandro ontem, ela tem um objetivo. Por isso é que eu disse que o D'Alessandro ontem resolveu o assunto. Mas são duas companhias de teatro, né? O Inter tinha um objetivo. Porque a primeira a chegar na cidade foi a do Grêmio. Eu sei. Os lances claros do VAR, escandalosos, e o Grêmio já tava lá com tweet. O Grêmio não nomina, tá? O Grêmio não nomina. O Inter ontem deixou claro o que ele quer. O que ele precisava. Ele precisava tirar o Daniel Bins do VAR. Era isso que o Inter quis. Todo o objetivo era para tirar o Daniel Bins do ar. Agora eu te pergunto, qual a chance do Daniel Bins poder apitar um jogo? Mas isso é muito comum, né? Alguns árbitros não apitam mais jogos de alguns times brasileiros no Brasileirão. São afastados por erros clamorosos. O ser comum ou não... Mas é um universo maior de árbitros, né? Aqui o Bins, ele é o número 1 do VAR, o gaúcho. Como é que tu vai explicar ter 2 Grenais com arbitragem gaúcha e não ter... Se a final for Grenal, ter os 2 jogos da final, Grenais, e não ter o árbitro de vídeo número 1 nos jogos. Nenhum dos 2 jogos. Não tem como explicar isso. Eu já dei a sugestão, eu falei no Segue o Fio hoje e mantenho assim. Eu acho que do jeito que tá, se a final for Grenal, o melhor caminho é trazer árbitro de fora do Rio Grande do Sul. E VAR de fora também? Todo mundo de fora. Os caras vão chegar aqui na sexta-feira de tarde, vão pro hotel, vão jantar. No outro dia, no sábado, vão fazer a final. Termina o jogo e vão embora. Antes, tá? Eu tenho uma listinha aí boa. Não, vai ter vários que eles não gostam. Rafael Claus, o Wilton Pereira Sampaio. Tirou um Brasileirão. Aí vai ter o Beto do Claus, aquela decisão dele no Maracanã foi tão absurda que os caras do Flamengo ficaram indignados. O Everton Ribeiro e o Felipe Luiz indignados com a expulsão. Potter, o que acontece numa situação dessas é que, primeiro, isso é conhecido, a gente fala sobre isso sempre. Mas tá muito teatral. Tá muito teatral. Ontem, a indignação no lance do Alan Patrick. Gente, quando tu olha, não pode ser. Tá, que assim, ó, eu vou deixa eu pegar uma coisa importante. Tá, deixa eu pegar uma coisa importante, tá? O Roger não tá assistindo o mesmo jogo que a gente. Ele tá lá embaixo. Certo? Tem uma dividida. O Roger tá lá embaixo. Tudo que o Roger faz ali embaixo, sem observar a câmera, ouvir ninguém, é uma coisa de a visão que ele tá ali. Na hora. Aí eu entendo. Ali eu fiquei esperando a coletiva do Ali Roger. é preocupação com o lance. Preocupação, ele acha que foi violento, né? Blá, blá, blá. Na coletiva, ele não, foi um lance normal. Ele retira, porque ele, obviamente, que deve ter sido a primeira coisa que ele viu. Tu não ouviu só isso, não é da coletiva. Não, calma aí. Aí calma. Aí ele tem um erro dizendo que ele não gostou da arbitragem porque coisas que aconteceram antes no jogo. Conjunto da Tô obra. procurando quais. Inclusive, ele justifica o lance pelo conjunto da obra. Exatamente. Tá errado o Roger. Mas digo assim, na hora do jogo, a indignação que a gente assistiu na televisão é uma indignação de um cara do ângulo que ele tá. Ele não viu aquele lance ainda. Tanto que depois ele fala que viu e foi o lance do jogo. Eu acho que é o pavor pelo lance. Claro, né? É o pavor. Preocupação de que ia acontecer com a eu quero dizer é que aquele lance, ocorrendo ou não, ia ter o mesmo discurso. Não, o discurso tá errado. Em algum momento ia ter aquela mesma reclamação. O lance, o Roger jogou bola. Quem tá olhando o jogo sabe que aquilo ali não foi uma intenção do jogador de machucar o Alan Patrick. Não, e ele falou isso depois. Não, ele reconheceu depois. Ele fala disse que depois. não há nem o toque. Mas mesmo assim ele não frouxou na tese. Não, a tese que foi uma arbitragem ruim. O Inter ganhou de 3-1, cara. Ele tá insistindo. Os caras do banco saíram e fizeram gols. O Vitinho é uma boa novidade, né? Depois que acabou o jogo, a boa notícia é que o Alan Patrick não teve algo sério. Tipo assim, só tem notícia boa pro Inter. E o Inter tá agarrado nisso, né? Tá agarrado fora de campo, assim, ele tá trabalhando isso para manter a régua alta. O Inter tá convicto que aquele caminho ali é o caminho correto. De manter o foco dos jogadores, de sinalizar para os jogadores, olha, só que hoje, por exemplo, para mim existem 2 surpresas aí. A primeira surpresa é tu colocar isso na cabeça do Roger, que é um cético para isso, né? Historicamente, o Roger não é conhecido por reclamar de arbitragem.
E o Roger comprou a narrativa do Inter de uma maneira... O Roger é hoje um dos protagonistas do teatro. O Roger vai ter um problema no time do Inter, hein? A saída do Thiago Maia, que é iminente, né? Inclusive o executivo de futebol tá em Santos, tá ajeitando lá a negociação. E ontem, vendo o Ronaldo jogar, ele tem bom passe, tu vê que ele tem uma qualidade, mas ele tem qualidade de sobra para ser 5, não para ser 8. O 8 tem que ter mais ferramentas, tem que ter mais explosão, é o que o Thiago Maia tinha. O Ronaldo não é um cara que chegou para chutar, o Ronaldo não tem o passe que quebra a linha, o Ronaldo não é o cara que articula. Inclusive ele estava com muito mais postura de 5 do que de 8. Então o Roger vai ter esse problema. Como é que ele vai resolver? Porque tu jogar Bruno Henrique e Fernando, no ano passado, quando entrava um, saiu o outro. Tanto que ele fazia duplas, né? O Rômulo com o Bruno Henrique, o Fernando com o Thiago Maia. Porque no Grenal ele usa Fernando e Bruno Henrique e ele usa por 5, 7 minutos, não mais do que isso. Porque afinal, um tem 37, o outro tem 35 anos e pesa no meio campo. O Inter vai ganhar dinheiro nessa coisa do Thiago Maia, vai ter que mas ele já disse que até sexta, não entra muito dinheiro, né? Porque vai 2 milhões que é a negociação, o resto é o pagamento da dívida, quer dizer, o Santos assume a dívida. O Roger falou, ontem o Roger escalou o Bruno Henrique, né? Na coletiva. Só que ele pediu falou uma contratação. Não, como ele disse que o novo titular. Só que ele fala uma coisa importante. Mas precisa de mercado, né? Esse jogador é chave pro momento que o Inter sobe a marcação, faz a pressão, e ele diz por isso que eles não jogam o jogo inteiro. Eu sempre uso 60, 70 minutos o Thiago Maia e entra o Bruno Henrique. Então o Bruno Henrique vai ter que ter um reserva à altura. Imagina o Inter querer jogar com Valência e Borré, mais Alan Patrick e Bruno Henrique, por exemplo. Não tem nenhuma chance de acontecer. Não, Bruno Henrique se tu lembrares, no ano passado, o Roger, em uma entrevista, ele disse que o Thiago Maia era o cara que acionava os gatilhos do time. Isso. Gatilho de avançar, gatilho de dar um passo atrás, de recuar. Eu não sei se o Bruno Henrique, embora tenha qualidade, foi um senhor jogador no alto nível dele, no ápice dele, se ele consegue ser esse cara. E tem a ver com a capacidade também física de fazer essa marcação, porque não é só subir a marcação, né? Tu sobe a marcação, mas se ele vai encaixar no volante adversário e o volante adversário sair dele, tu cria um problema. Do Thiago Maia é difícil sair. Jogo de futebol, um time de futebol, sobretudo quando ele ajusta, quando ele acerta, ele não pode ser visto no campo individual técnico, assim, porque qualquer peça que tu muda, tu muda a engrenagem. Sim. E eu não tô falando aqui ser melhor ou pior, tá? Às vezes até pode ser melhor. É isso mesmo. É que tu muda a engrenagem. Uma peça pode travar todo o resto. Se tu imaginar uma máquina, tu pode ter um super jogador que vai substituir um jogador comum e ele talvez não dê pro time o engate do time. O Inter era um time acertado com o tipo de movimento que tinha. E hoje, o que a gente pode dizer é diferente. Tu lembra o Grêmio? O Inter vai precisar se acertar. O Grêmio, quando sai o Ramiro, o Grêmio contrata o Marinho, que tinha sido Rei da América, ou foi logo depois. Isso. Lembra? O Marinho, teoricamente, trocou um cara melhor. Só que a característica é totalmente diferente. Isso que o Marinho não encaixou e o time piorou. Isso que o César disse, assim, na minha... O Marinho é antes de ser melhor também. No período de repórter, o que eu mais ouvi de treinador, quando a gente falava disso, vai sair fulano, calendário, 6 meses tem que remontar time, César. O que eu mais ouvi de treinadores, dava pra citar vários aqui. Eles dizem assim, uma mudança só, um jogador só, já não é o mesmo time. Claro. Pode ser até da mesma característica. Não é. Um jogador só que tu troca pode comprometer todo o time. Não é. E o Inter vai fazer essa troca, a negociação com o Irala, com o argentino do São Lourenço, eu imagino que não vai fechar a tempo de inscrever no Gauchão, que termina amanhã. Falta um dia e meio. Então até pode ser um reforço para a sequência da temporada, é um jogador de 20 anos, com margem para crescer, que pode vir na frente gerar lucro, mas não deve chegar pro Gauchão. Eu até acho que pro Gauchão o Bruno Henrique dá, né? Que vai ser uma semifinal contra Ipiranga ou Caxias, depois do Grenal. Ou não. Mas até eu acho que para esses jogos sim. Mas para uma temporada não dá. Para fazer isso aí, porque o Bruno Henrique ele tem condições de fazer isso, mas não o tempo inteiro. Agora o Roger pedindo, ele diz, olha, nós vamos ter que procurar um jogador no mercado. Mas assim, uma novidade, porque o Roger até então, ele sempre trabalha assim, olha, ele descobre funções pro Bruno Gomes, né? Mas dessa vez ele, para um pouquinho, porque eu vou perder o Gabriel Carvalho, eu já perdi o Rômulo, eu vou perder o Thiago Maia. O Patrick machucou e ontem ele não sabia o tempo. Um pouquinho, eu também mágico não sou, né? Eu não tenho como achar solução em tudo a todo instante. Não deve chegar o lateral direito também até amanhã, né?